Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro Atos dos Apóstolos, aqui na Bíblia de Estudo Ragnos, versão King James clássica. Hoje, capítulo 21, Paulo vai a Jerusalém, onde é preso. E aconteceu que, depois de termos sido arrancados deles e zarpado, seguimos em linha reta para Cós, e no dia seguinte para Rhodes, e dali para Patara. E, tendo encontrado um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e nos fizemos ao mar. E depois de avistarmos Chipre, deixamo-la à esquerda e navegamos para a Síria, e aportamos em Tiro, pois ali o navio devia descarregar, e permanecemos ali 7 dias, por termos encontrado discípulos, os quais diziam a Paulo pelo Espírito que não subisse a Jerusalém. E, depois de completados aqueles dias, partimos e nos pusemos a caminho. E todos nos acompanharam em nosso trajeto, com suas mulheres e filhos, até nos acharmos fora da cidade. E nos ajoelhamos na praia e oramos. E depois que nos despedimos uns dos outros, nós embarcamos, e eles retornaram para casa. E depois de completarmos nosso trajeto desde Tiro, chegamos a Ptolemaida e saudamos os irmãos, e permanecemos com eles um dia. E no dia seguinte partimos nós, os que acompanhávamos Paulo, e chegamos a Cesareia. E encontramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. E esse tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam. E como nos detivemos ali muitos dias, desceu da Judéia certo profeta chamado Ágabo. E depois de se aproximar de nós, tomou o cinto de Paulo e com ele, amarrando as mãos e os pés, e disse: Assim diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem ao qual pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. E quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os daquele lugar rogamo-lhe que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que intenção tendes, chorando e me partindo o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E quando vimos que não o podíamos persuadir, cessamos de insistir, dizendo: Cumpra-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, preparamo-nos e subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, e trouxeram consigo certo Mnasson de Chipre, antigo discípulo, com o qual nos deveríamos hospedar. E tendo chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com júbilo. E no dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde compareceram todos os presbíteros, e depois de os haver saudado, expôs-lhes detalhadamente o que Deus operara entre os gentios por meio de seu ministério. E depois de o ouvirem, glorificaram o Senhor e disseram-lhe: Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, de que ensinas a todos os judeus entre os gentios que abandonem Moisés, e afirmas que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo as tradições. Que faremos, pois? Certamente se reunirá uma multidão, pois saberão que chegaste. Faze, portanto, isso que te pedimos. Temos 4 homens que assumiram um voto. A esses toma contigo, e purifica-te com eles, e encarrega-te das despesas que terão para rapar a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados a teu respeito, antes que também andas ordeiramente e guardas a lei. No tocante aos gentios que creem, decidimos e escrevemos que nada disso observem, mas apenas se guardem das coisas oferecidas a ídolos, e do sangue, e de animais estrangulados, e da fornicação. Então Paulo tomou os homens e, no dia seguinte, purificando-se com eles, entrou no templo, para indicar o cumprimento dos dias de purificação, permanecendo até se oferecer por cada um deles uma oferta. E, quase findos os 7 dias, os judeus que eram da Ásia
vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, gritando: Homens de Israel, acude! Este é o homem que em todo lugar ensina a todos os homens contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E além disso, também trouxe gregos para dentro do templo, e profanou este santo lugar, pois tinham visto com ele, na cidade, Trófimo, um efésio, a quem supunham que Paulo tivesse introduzido no templo. E toda a cidade se alvoroçou, e as pessoas se aglomeraram, e tomaram Paulo, e o arrastaram para fora do templo, e logo em seguida se fecharam as portas. E estando eles prestes a matá-lo, a notícia de que toda Jerusalém estava em tumulto chegou ao tribuno da corte, o qual, sem demora, tomou consigo soldados e centuriões, e correu em direção a eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de bater em Paulo. Então o tribuno aproximou-se e o tomou, e o mandou atar com 2 correntes. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E entre a multidão, alguns gritavam uma coisa e outros outra. E quando já não conseguia saber ao certo por causa do tumulto, mandou levá-lo para a fortaleza. E aconteceu que, quando chegou às escadas, foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois a multidão de pessoas o seguia gritando: morte para ele. E quando Paulo estava para entrar na fortaleza, disse ao tribuno: posso falar contigo? Ao que respondeu: sabes falar grego? Não és aquele egípcio que dias atrás causaste um alvoroço e conduziste ao deserto 4.000 homicidas? Mas Paulo disse: sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e peço-te que me permitas dirigir-me ao povo. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 21 e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.